em informática, né? Ele está aqui como um estudante, né? E é usuário da inteligência artificial. E ele usa e está aprendendo, e como ele é usuário de médico para médico, a gente pediu para ele falar para nós, né? Como ele usa a inteligência artificial na educação médica. Então, só vou entrar lá no YouTube, estou em eco. Usuário da inteligência artificial. Obrigado, pronto. O pessoal lá no YouTube dá bem. Podem fazer pergunta no chat que a gente traz aqui para o professor Jorge Guedes. Então, para quem não conhece, o professor Jorge Guedes é professor associado da Universidade Federal da Bahia. Ele é médico, tem mestrado e doutorado. Ele é do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. É especialista em ensinos na profissão da saúde pelo FAIME, em 2009. É membro do Comitê Estadual de Residência Médica, a Comissão Estadual de Residência Médica, e é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, onde trabalha com a educação médica. Bem-vindo, professor Jorge. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Diniz. Bom dia, colegas, né? Em primeiro lugar, agradecer esse convite, que me honra muito. O Diniz foi meu colega do FAIME, e eu fico entusiasmado em ver que 10 anos, né, Diniz, você está mantendo esse SIG de educação médica, que tem sido uma oportunidade extremamente importante de educação permanente para os profissionais educadores na área de saúde. Então, eu agradeço muito o seu convite e também a BEM, né, que está gravando isso e mantendo esse registro lá no YouTube. Né? Então, o Diniz já nos falou um pouco daquilo que eu gostaria de falar, né? Como dar essa aula. Então, eu não sou um técnico de informática, eu sou um professor de medicina, né? E o que a gente vai abordar hoje, basicamente, não é a utilização da inteligência artificial na medicina, que tem inúmeras aplicações, que já seriam tema suficiente para um seminário de 1 ano. Mesmo para a educação médica, é uma coisa que a gente tem muito o que falar, né? Então, vamos começar para a gente não perder muito tempo. A primeira coisa, quando a gente pensa isso aí, né, é propor a própria inteligência artificial que planeja essa aula. Então, vocês estão vendo aí o que é um prompt de preparação de aula. Ela elabora o plano de aula virtual, a previsão de tantos diapositivos, envolver, a gente coloca os tópicos que a gente quer, planejamento pedagógico, elaboração material didático e uso na avaliação, envolver para o discente estudo, tal. E aí ela faz o planejamento. Vocês estão vendo aqui. O título, ela dá o objetivo, dá a estrutura da aula com o que a gente deve abordar em cada tópico, segue mais ou menos aquele roteiro que a gente tinha inicialmente traçado no prompt, aprofundando aquele roteiro, né? E, por último, propõe, inclusive, como fazer a discussão, conclusão, etc. Mas quando a gente faz isso, o que é que está faltando aí? Né? Está faltando a cara do professor, está faltando a autoria, né? E isso nos dá, se a gente segue esse roteiro, nos dá uma sensação assim de impostura, né? De que eu estou fazendo uma coisa na qual eu não efetivamente participei, né? Não conheço. Então, qualquer pessoa que não tenha nenhuma experiência com isso faz esse roteiro e segue esse roteiro. Então, uma outra questão, quando a gente pensa em dar uma aula sobre inteligência artificial, que é uma ferramenta, é que a gente sabe, né, quando eu aceitei esse convite, eu estava pensando muito assim na oficina, depois eu me dei conta de que eu ia dar uma aula online. Então, eu não podia botar as pessoas para testar. A gente sabe que as ferramentas a gente testa, sobretudo, utilizando-as, né? Então, é um desenvolvimento de habilidades que é muito difícil a gente fazer online. E quando a gente fala em ferramenta, né, aí eu me lembro desse filme aqui, né, do Stanley Kubrick, que todos mais antigos aqui devem lembrar, que é um filme que está extremamente atual, né, que é 2001, estamos em 2024, então as previsões foram muito otimistas para a época, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço.
E se vocês lembrarem, né, este momento aqui, onde o macaco está usando a ferramenta, é um marco de desenvolvimento da civilização humana, né, da inteligência humana. Infelizmente, a ferramenta que o macaco está usando é uma ferramenta para agressão, para morte, como, aliás, várias ferramentas que a gente utiliza. Então, a gente tem que pensar na inteligência artificial para o bem e não para essa finalidade, né? Então, e quando a gente lembra desse filme, aí eu me recordo de tudo que me passou pela cabeça, que certamente está na cabeça de muitos de vocês aí, né? A gente se lembra daquele computador, o HAL, né? O HAL, que era a inteligência artificial que guia aquela nave, que em algum momento começa a não funcionar direito e a matar os seres humanos que estavam ali. Quando a gente vê o filme todo, a gente entende um pouco mais. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que é um filme que vocês merecem assistir. De qualquer maneira, esse arquétipo do computador, da máquina, né, destruindo o ser humano, está na nossa cabeça, né? E eu não sou, na verdade, esse técnico aqui, beleza, do filme Stanley Kubrick, né, que está lá dominando perfeitamente a tecnologia. Eu me coloco muito mais como esse outro aqui, que é o Mochileiro das Galáxias. Alguém, não sei se alguém conhece esse livro, mas é alguém que foi de repente abduzido, né? E que está nas galáxias, convivendo com toda a alta tecnologia, tendo que aprender, né, com auxílio de uma inteligência artificial, um robozinho, mas não sabe muita coisa, não. Então, ele vai experimentando, né? E eu vou passar para você como eu fiz essa experimentação. Quando o ChatGPT foi aprovado ainda com o uso de domínio público sem forma paga, né, eu disse, poxa, eu estou com uma curiosidade danada. Aí fiz logo uma pergunta para o bicho, disse assim, vou fazer uma pergunta de lascar, uma pergunta difícil, né? Aí perguntei, como explicar a morte para uma criança de 5 anos? Né? Que é uma pergunta filosófica, complexa, que envolve educação, muitas coisas. E aí ele me disse, né? Ele me deu uma resposta. Pode ser difícil, mas a forma simples é dizer que quando o corpo para de funcionar, a pessoa não está mais viva, é uma parte natural da vida, pode ser triste para aqueles que ficam para trás. É importante mostrar compaixão e oferecer apoio durante o processo de luto. Eu disse, poxa, isso aqui serve, isso tem serviço, isso vai nos ajudar, né? E vocês vejam a evolução do ChatGPT de 2023, quando eu fiz aquela pergunta, e para agora que eu fiz essa pergunta, né? Só que agora ele já não só vai responder com base no que existe, né, de desenvolvimento mesmo, de textos, como vai responder com base no meu perfil, que ele já me conhece. Então, eu recomendo a todos vocês que coloquem no ChatGPT a seguinte pergunta: como você me classifica com base em sua memória? E vocês vão ver que ele tem uma memória de tudo aquilo que ele perguntou. Como ele sabe que eu sou um educador médico, ele me deu várias indicativas aqui, quase que um roteiro de como comunicar más notícias para uma criança de 5 anos, né? Porque eu posso utilizar isso numa aula, posso querer mostrar isso para um estudante, enfim. Vocês estão vendo que houve uma evolução e que também ele aprende com aquilo que a gente utiliza, né? Então, a gente está diante aí, né, daquela esfinge, né? E nessa trajetória do herói, me coloquei um pouco como Édipo, que se deparou com a esfinge, né? E que a esfinge diz assim, decifra-me ou devoro-te. Só que ao invés dela me perguntar, né, e fazer aquela clássica pergunta do ser que anda 2 pés, depois 3 pés e 4 pés, eu comecei a perguntar ao ChatGPT para poder até entender o que é ele mesmo, né? Então, uma das perguntas é se é realmente uma inteligência ou não. Quando a gente fala em inteligência, a gente presume uma senciência. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é o conceito daquele ser que cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, ele tem além da percepção do meio ambiente, ele tem consciência de si mesmo, né? Então, a gente discute se os animais têm ou não, os cachorros, por exemplo, se eles têm consciência de que eles são um ser. O ChatGPT não tem essa consciência, pessoal. Então, por ele mesmo,
ele não se classificaria como uma inteligência artificial, né? Então, de onde vem esse termo, a inteligência artificial? Ele foi cunhado aí pelo McCarthy em 1955 e, basicamente, ele significa o surgimento de processos decisórios que são algoritmos com base naquilo que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Então, os vários conceitos implicam na inteligência artificial como máquinas capazes de aprendizado, comunicação, processamento de informações e indução preditiva. Isso ele faz bem, né? E o reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, que são habilidades humanas, mas ele não tem, né, a senciência, que é a capacidade de perceber a si mesmo. Quando a gente lê os artigos, a gente vai ver uma série de termos. Eu não vou saturar vocês com esses termos que até para mim mesmo são difíceis, mas eu vou salientar dois termos importantes. O primeiro, que é machine learning, que é a capacidade da máquina aprender à medida que a gente alimenta ela com dados. E até então nós fazíamos essa alimentação, nós humanos fazíamos essa alimentação e dizíamos que dados ela ia interpretar. Mas, em seguida, essas máquinas adquiriram a capacidade de fazer o que nós chamamos de deep learning, na qual elas próprias selecionam os dados, selecionam as variáveis que elas vão apresentar, dados extremamente complexos, e elas nos apresentam resultados e credibilidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse deep learning, que na verdade, aonde isso começa a nos assustar. A outra coisa dos termos é o NLP, que é o Natural Processing of Language, né? Que na verdade, a capacidade de entender e falar uma linguagem humana, né? Então, entendendo um pouquinho isso aí, né, em 1950 começou-se a trabalhar essas máquinas, como nós falamos. Nos anos 80 se desenvolveu o machine learning, inicialmente supervisionado, e depois ela passou a ser não supervisionada, e finalmente nós chegamos ao deep learning, né? E a forma de inteligência artificial que ficou disponível para o público em geral, que todos nós temos utilizado, é o ChatGPT. O GPT vem de Generative Pre-trained Transformer, significa que é capaz de gerar um texto e ter um diálogo original conosco. Pré-treinado significa que ela foi treinada com um monte de textos em muitas línguas, e o Transformer é que ela utiliza um tipo de tecnologia chamada Transformer, né? Então, essa é a forma de inteligência artificial que nós utilizamos mais. Eu trago esse site para vocês porque esse é o site da inovação, né? Ele registra todos os diversos aplicativos que têm sido desenvolvidos na inteligência artificial, classifica esses aplicativos segundo sua utilidade, né? Praticamente nós temos um aplicativo novo por dia, ou mais de um, né? E se vocês quiserem testar, por exemplo, eu quero um aplicativo para registrar consultas médicas, gravar e traduzir essas consultas em termos de texto. Ele tem. Eu quero um aplicativo que me ajude a selecionar referências de literatura e organize-as segundo um padrão de leitura de publicação. Ele vai fazer isso também. Então, é um site que eu recomendo que vocês utilizem. Entra na parte de arte, de tudo, todas as áreas do conhecimento humano, né? Mas não adianta a gente falar aqui, né, como um internauta, né, ou como um astronauta aí dessa modernidade, né, o mochileiro das galáxias, falando sozinho. Então, a gente precisa referenciar nossa experiência com aquilo que a gente leu e que a gente viu, né? E eu trago para vocês aqui uma série de dados que vêm de uma revisão de escopo feita pela MI, recentemente, em 2024. Essa revisão de escopo está na referência final, que eu vou apresentar a vocês, e ela nos trouxe quase que assim um levantamento amplo da literatura, registrando um total de 278 publicações em todas as áreas da educação médica. Ela não entrou na área de utilização em telemedicina, em saúde em si, no cuidado médico, mas sim na educação. E vocês veem aqui, né, que nós temos uma produção centrada maciçamente na América do Norte, né, na América do Sul. Nesses artigos indexados internacionalmente,
nós só tivemos 3 artigos, né? Na Europa, vocês veem que o número de artigos, 51 artigos. Então, isso já nos dá uma ideia de que a maioria dessa produção é americana e traduz muito o modelo de educação e o padrão de registro de dados americanos. Então, isso é importante para quando a gente avalia. E vocês veem essa rapidíssima aceleração, né, desde 2018, dos artigos sobre utilização de inteligência artificial na educação médica. Agora, observem o seguinte, essa zona azul clara aqui é a zona de artigos propositivos, quer dizer, que artigos que propõem a utilização da educação médica, enquanto essa zona mais escura é de artigos que já efetivamente testaram a inteligência artificial na educação médica. Então, vocês estão vendo que a maioria dos artigos já são artigos de inovação, mas nós temos ainda pelo menos 1/3 de artigos que são propositivos. E aqui, com relação aos níveis de educação médica, eu peço desculpas porque os slides estão em inglês, né? Mas com relação ao nível de educação médica, a maioria dos artigos é para o ensino de graduação, embora nós já tenhamos aqui artigos utilizando também a educação na pós-graduação, né? Quando a gente vai passar, olha, as especialidades médicas, Denise, eu procurei a otorrino aí e não achei. Mas vocês veem o seguinte, as especialidades cirúrgicas e a radiologia, talvez por causa do desafio da robótica, né, da cirurgia robótica, com medo de substituir os cirurgiões e os radiologistas, com certeza com medo de que sua profissão acabe com a interpretação de padrões de imagem através de inteligência artificial, são os grupos que mais publicaram nesse sentido. Mas nas ciências básicas, nós temos também um número considerável de publicações, né? E quando a gente vai pegar, né, os vários modelos de aplicação em que foram utilizados nesses artigos, né? Vocês estão vendo aí que processos seletivos, né? Nós tivemos artigos que utilizaram processos seletivos, tivemos artigos que falaram sobre a parte de instrução e, na verdade, de ensino propriamente dita, né? E muitos artigos sobre os processos de aprendizado em si, né? Então, nessa revisão sistemática, vocês estão vendo aqui que a parte, sobretudo, de avaliação de aprendizado foi uma parte muito, muito forte. E como a gente sabe aí, o professor Valdes Bolela sempre diz que a avaliação é o rabo que abana o cachorro, vamos entender um pouco isso aí. Foi exatamente a área que eu consegui entrar um pouco mais e desenvolver alguma coisa. Então, vocês estão vendo que as tecnologias estão aí, né? O número de artigos não foi tão grande, né? 3 artigos, e os desafios que resultaram desses artigos, né? Um ceticismo sobre a capacidade da inteligência artificial em substituir completamente o desenvolvimento humano das questões de múltipla escolha como teste de maior aplicabilidade, ampla aplicabilidade, vamos dizer assim. Qual foi a minha experiência pessoal, né, com teste de múltipla escolha? A essa altura, eu imagino que eu tinha mais de 500 questões elaboradas com a inteligência artificial. E aqui está um exemplo de prompt, né? Então, elabore uma situação-problema, que aborde uma comunidade, casos de sarampo, que vem sendo diagnosticado, mas sem gravidade, refletindo baixa adesão vacinal. Para essa situação, problema, elabore 3 questões de múltipla escolha envolvendo mitos vacinais, contraindicação para vacina de sarampo e indicação de vacina de sarampo segundo o Sistema Único de Saúde, né? E aí ele me dá uma situação-problema bastante interessante, que me permite trabalhar isso contextualizando essa questão, né? E me dá também, eu peguei a melhor das questões, né? Qual dos seguintes é o mito comum sobre a vacinação contra o sarampo que merece abordagem dos profissionais de saúde numa campanha educativa? Ele oferece as várias opções aí. A vacina é ineficaz para proteger, a vacina pode causar doença grave, prejudica a imunidade coletiva,
protege contra mais de uma doença. Então, ele nos dá uma visão bem aproximada. Então, dicas principais quando a gente vai elaborar questões de múltipla escolha, né? Primeiro, a gente tem que conhecer o tema. Não, você não pode fazer uma questão de alguma coisa que você não conhece. Você não precisa ser um expert, um especialista, sobretudo em educação médica de graduação, mas você precisa ter, sim, uma noção médica considerável, né? E é necessário sempre corrigir e, sobretudo, fazer a adequação técnica, porque, às vezes, mesmo você pedindo que ele dê a mesma dimensão das questões, que para não induzir a escolha, ele vai fazer erros nesse sentido, né? Então, a gente tem que ser muito fiel àquele modelo padrão técnico de elaboração de questões de múltipla escolha. Em geral, quando eu peço, eu solicito que ele nos dê as justificativas para a assertiva correta e para os distratores, porque eu vou ver se a lógica dele corresponde à minha lógica, né? E eu faço sempre a contraprova. Eu peço que a própria inteligência artificial responda à questão de múltipla escolha para ver se ela é fidedigna, porque aconteceu de ele elaborar uma questão e quando eu passar para ele de volta a questão, ele me dá uma outra assertiva, né? Então, vocês veem como isso precisa realmente de que a gente esteja atento. Nós não temos muita coisa sobre o Sistema Único de Saúde, né? Cada vez está crescendo mais, hoje eu consigo obter bons resultados. Então, eu recomendo sempre você, antes de começar a fazer a questão, alimentar, né, no mesmo chat, na mesma linha de chat, com um texto que seja de referência para você utilizar nas questões, sobretudo quando a gente fala de questões brasileiras, né? Bom, mas a gente está falando de questões de múltipla escolha, vamos pensar numa forma mais sofisticada de avaliação de aprendizado. E eu pensei na mais sofisticada de todas, que é uma que eu gosto muito, que é o portfólio, né? E uma das dificuldades que a gente tem de portfólio é fazer a análise textual daqueles portfólios. Como é que a gente vai fazer aquilo se a gente tiver um número grande de alunos, né? Observe, aí eu perguntei a ele, né, ao ChatGPT, se ele era capaz de construir um discurso do sujeito coletivo a partir de textos de discursos individuais, porque eu poderia ter uma ideia do que aquele grupo de estudantes está tendo. Aí já não estou trabalhando com avaliação de aprendizado, mas com avaliação de ensino, Verde Assessment, né? Estou realmente trabalhando com Evaluation, e observe o que ele diz. Sim, sou capaz de construir o discurso do sujeito coletivo. E aí me deu as etapas do discurso do sujeito coletivo, né? Identificação das ideias centrais, agrupamento de expressões-chave, construção do discurso coletivo. Poxa, que ferramenta poderosa, eu posso utilizar isso aqui, né, para análises textuais. Aí eu fui mais, né? Eu disse, eu quero saber o que é que você é capaz de analisar para uma produção textual. E eu vou, dentro dos vários itens que ele levantou, eu vou levantar alguns que são muito importantes para a gente, né, como docentes. A primeira deles é a análise de sentimentos. Ele é capaz de identificar nos textos o mood, né, o sentimento geral dominante naqueles textos, né, ou nos textos individuais, e passar para a gente. Imagina isso quando a gente está falando em educação em empatia, educação em comunicação, né? Ele é capaz de fazer uma análise das redes sociais. Então, quem está produzindo os textos, ele é capaz de dizer quem trabalhou com quem e nos dá uma ideia de como foi aquele trabalho em equipe, se foi bom, se não foi, né? Ele é capaz de fazer uma análise de narrativas, se essas narrativas estão bem construídas, se não estão, se elas seguem uma lógica de construção ou não. Então, realmente, é uma ferramenta potentíssima. E aí eu pego a outra aplicação que a revisão sistemática mostrou, né, de muita importância, que é o raciocínio clínico, o conhecimento em si, né, e a performance nos estudos, né, nos estudos. E a nossa experiência, né? Bom, primeiro a experiência dos colegas que fizeram artigos sobre isso. Vocês veem que eles têm sistemas de tutoria inteligente mediados pela inteligência artificial, sistemas de simulação de pacientes virtuais, né?
e interação com pacientes reais, ambientes dinâmicos, que a gente pode variar os cenários, e vários componentes do processo de raciocínio clínico. E nós testamos isso, né? Então, nós testamos em alguns aspectos. Primeiro, na elaboração de casos vinheta. A gente precisa daquele caso sobre insuficiência renal crônica que guarde na cabeça do estudante os elementos principais. Ele elabora muito bem. Eu preciso de um paciente simulado para entrevista. Olha, ele responde a questão, você alimenta ele com o tipo de paciente que você quer e o estudante pergunta e ele vai respondendo as questões de uma forma muito, muito interessante, né? Então, isso permite realmente que o estudante treine até sozinho, sem a nossa presença, e que faça isso com pacientes simulados. Elaboração de casos-problema para sessões tutorais. Gamificação, né, que é a utilização de jogos. Você pode criar jogos em que os estudantes competem entre si ou trabalham colaborativamente para chegar a um resultado do diagnóstico daquele caso. Tudo isso é possível fazer, né? Então, vocês estão vendo. E, por último, nós podemos usar esses casos, né, para skill stations clínicas. Vocês imaginem o potencial disso em exames como o Revalida e como outros exames que a gente vai precisar utilizar situações de problema para a resolução sem aquele modelo fechado da questão de múltipla escolha, né? E no raciocínio clínico nós podemos também ainda, né, trabalhar na experiência do estudante com relação à reorganização dos seus dados de anamnese. Então, ele é capaz de pegar os dados brutos que o estudante pegou e não sabe ainda organizar e dar um feedback. Se esse estudante tiver feito e alimentado a anamnese, ele dá o feedback se aquela anamnese está correta ou se não está. E, importante, dá um feedback apreciativo, hein? Ele começa com todas as técnicas do feedback apreciativo. É muito interessante, eu sugiro que vocês testem isso, né? Ele também consegue fazer com que o estudante pegue aquele material, construa uma lista de problemas, tanto ele constrói para o estudante, como ele compara do estudante com o que ele construiria. Vocês imaginem o potencial disso em termos de raciocínio clínico, né? Aqui são os modelos de utilização de inteligência artificial. Então, vocês estão vendo que a grande maioria utiliza realmente um modelo tipo ChatGPT, de linguagem natural. E, nesse lado de cá, existe um modelo que a gente testa a inovação em educação médica. Então, no topo do modelo está a redefinição, quando a técnica empregada é capaz de redefinir, de mudar completamente a maneira que vem sendo ensinado, né? Então, as revisões sistemáticas elas têm sido apreciadas pelo BEME com base nessa ótica aí. E vocês veem que nós temos já modelos que redefinem completamente a educação médica, embora a maioria ainda esteja na fase de amplificar essa educação médica, né? Então, por último, a questão do que nós chamamos de avaliação sistemática, que o professor Valdes também fala muito bem sobre isso, que é aquela avaliação processual, né, de vários elementos. Ele é capaz de não só fazer essa avaliação, como fazer a predição, mas isso aqui a gente tem que ter muito cuidado e nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. Então, ele é capaz de predizer, com base no desempenho do estudante, como aquele estudante se comportará no futuro, para que a gente possa estabelecer medidas de mudança. Então, vocês estão vendo aqui, né, que essa análise de performance já tem 19 estudos. Se alguém quiser pegar a revisão sistemática e procurar esses estudos, vocês estão vendo. A análise de sentimentos, né, que permite determinar como o estudante está se comportando dentro daquilo ali, né? Então, já tem estudos também. Já falamos de pacientes simulados, né? Vocês estão vendo aqui que também ele é muito utilizado, ele pode ser muito utilizado como um tutor à distância sem a presença do docente, né? Então, ele faz essa tutoria de forma muito eficiente, mesmo para procedimentos. Ele pode fornecer essa guia aí procedural para os estudantes, né? O que é que nós fizemos com relação à simulação de casos? Nós já falamos aqui, né, que fizemos esses casos e que tivemos um bom sucesso, né?
Bom, isso aqui é quando a gente fala em produção de material educacional, isso foi uma coisa que eu descobri e achei muito interessante, né? Então, isso aqui é a análise que nós fizemos do teste de progresso que a Federação Brasileira de Gastroenterologia está aplicando. Então, ele me dá uma interpretação do índice de legibilidade. Eu nem conhecia que esses índices existiam, né? Então, eu coloquei o material da prova que nós testamos e ele me disse aqui que é considerado fácil de ler, adequado para leitores, me disse que o texto requer aproximadamente 15 a 16 anos de escolaridade, indicando que é complexo e voltado para profissionais já em formação, né? E exige pelo menos 18 anos de escolaridade. Então, eu calibro o meu texto, eu sei se meu texto está calibrado, meu material educacional está calibrado para aqueles estudantes. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre elaboração de imagens para utilização em aulas, né? Primeiro, ele não utiliza imagens médicas, quer dizer, ele não cria imagem médica. Se botar, eu quero um raio-x de tórax com a caverna de tuberculose, ele vai fazer coisas muito, muito bizarras, né? Então, o que é que a gente utilizou? Estou trazendo aqui 2 exemplos de modelos que a gente utilizou em aula, né? Ele pode fazer ilustrações, né? E essas ilustrações, então, aqui está um caso de um paciente com sintomas de hemorragia digestiva, né? E esse outro aqui é uma aula sobre câncer de pâncreas, sobre hereditariedade e câncer de pâncreas. Eu vou voltar aqui para vocês verem que eu pedi para ele fazer este caso, essa ilustração, com uma forma de arte especial, que é o expressionismo alemão. Então, eu aproveito isso aqui, esse outro aqui, eu utilizei José Posada, que é um ilustrador, um artista mexicano que faz essas caveiras, e ele faz no estilo do ilustrador. Então, eu aproveito no final da aula para falar um pouquinho sobre a arte para esses estudantes, o que eu achei que foi uma coisa bem interessante, né? Bom, quando a gente pensa todo esse processo, a gente tem que lembrar que nós temos diretrizes, né? Estamos na diretriz 2014, e que, na verdade, a gente tem nessas áreas de formação do egresso inúmeras aplicações para a inteligência artificial, mas nós temos problemas éticos. Entre esses problemas éticos, eu chamaria a atenção de alguns que também eu obtive em outro artigo muito que eu recomendaria a leitura de vocês. O primeiro deles é a representação nos dados de subgrupos de raça e gênero, porque como ele vai trabalhar os algoritmos com base naquilo que ele é alimentado, se ele não tem uma alimentação com dados, por exemplo, de etnia africana, né? O melhor exemplo que eu daria para vocês foi a dificuldade que eu tive para fazer uma figura de uma índia brasileira, né? Essa índia, para que ele construísse uma figura compatível com um indígena brasileiro, né? Uma mulher, eu tive que utilizar o recurso de botar uma inuí canadense, porque parece etnicamente com a gente, mas ele não conseguia, simplesmente ele não fazia isso aí, fazia coisas que eram muito bizarras. Então vocês estão vendo que pode haver a transferência de estereótipos, e nos algoritmos, quando esses algoritmos eles entram no deep learning, isso é muito grave, porque a gente não consegue saber o que está acontecendo. Então vocês imaginem a gente utilizar isso num processo seletivo, onde ele avalia as performances num banco de dados imenso dos estudantes, bancos de dados do ensino médio, enfim, do currículo desses estudantes, e selecione, por exemplo, para aprovação numa residência médica, né? Então, vocês imaginem se esses vieses estão lá ocultos e a gente não consegue ver. E isso, certamente, tem um impacto no sentido daquilo que a gente vai desenhar nos nossos cursos, né? Então, esses vieses culturais também, né? Nós temos centrado nos Estados Unidos, porque é quem está produzindo hoje tecnologia para isso, né? Quando a gente está trabalhando com aspectos técnicos científicos, na parte mais de ciência dura, né? Esses aspectos não surgem. Entretanto, quando a gente entra na área de ciências sociais e, sobretudo, entra na área de humanas e aplicação de humanas em medicina, né?
ponto que a gente precisa disso aí, eles se tornam muito mais aparentes. A autocensura também é uma coisa que pode dificultar. Eu vou dar um exemplo para vocês de autocensura muito curioso. Eu pedi que ele me falasse, né, eu botei uma situação, um problema, que ocorreu de fato, que as mulheres do Pará que andam de canoa e que tem um escalpelamento, né, por conta dos rotores lá do barco que escalpelam. Aí eu pedi que ele me desenvolvesse um material sobre isso, falando sobre os primeiros socorros nessa situação. Ele aí me disse que não ia fazer, porque isso era uma coisa chocante, dramática e tal, que era contra a política do chat GPT, né? E vocês veem que isso pode gerar dificuldades. E ele não confronta, na verdade, opiniões. Ele não vai confrontar opiniões, porque ele tenta manter uma aparente neutralidade, só que nós sabemos que não existe conhecimento neutro, muito menos na inteligência artificial, né? E o mais importante é que essas regras elas não estão explícitas. Quer dizer, essas ferramentas foram colocadas e nós não conseguimos ainda estabelecer regras para elas, né? Então, a falta de transparência nos algoritmos, agora eu entendo pouco, depois da leitura desse texto, eu entendo pouco a preocupação do Nicoleles lá, naquele vídeo que ele fez sobre a questão ética. Acho que houve um pouco de exagero ali, né? E pouco a pouco a gente tem mudanças nesse padrão, mas de qualquer maneira, vocês pensam o seguinte, vamos pensar na questão do método científico. O método científico implica em reprodutibilidade. Como é que eu tenho um aprendizado, uma conclusão, uma indução científica, se eu não conheço o que se passou ali dentro, né? Então, eu não posso reproduzir. E isso, de cara, bate com aquilo que nós chamaríamos de metodologia, o princípio básico da metodologia científica. Mas devo dizer a vocês que hoje nós não estamos muito distantes disso, não. Porque quando a gente pega as grandes séries, estudos multicêntricos com 6.000, 7.000 participantes, a reprodutibilidade desses estudos também não é possível. Então, isso já tem sido chamado a atenção na revista Nature para mesmo os trabalhos tradicionais que a gente tem para ver, né? Então, vocês estão vendo aqui algumas estratégias que podem ser utilizadas para reduzir as questões éticas, né? Entre elas, a principal, que eu acho, é você conseguir estabelecer parâmetros, que enquanto a gente não tiver parâmetro para essa utilização, a gente não vai chegar a canto algum e vai continuar discutindo se tem problemas éticos ou se não tem. Bom, e aí vem a questão a famosa questão do plágio, da criação sem envolvimento do estudante, né? Eu acho que isso aí, para nós que somos educadores e que tivemos alguma abordagem maior sobretudo, avaliação de aprendizado, a gente sabe que a avaliação de aprendizado ela precisa de mudanças paradigmáticas. Quanto menos aplicada à solução de problemas, quanto menos conectada à realidade, maior o risco mesmo de plágio, maior o risco que essas coisas aconteçam. Então, a gente precisa dessa mudança de paradigmas, né? Quando a gente fala prova de livros abertos, nossos colegas ficam chocados, né? Mas aquela prova significa a utilização, contextualização do conhecimento que está disponível para todos e para a solução de problemas. Aqui também é a mesma coisa, né? Existe aqui esse framework, que seria como a gente utilizar essas coisas, essas modalidades dentro da educação, como é que a gente pode organizar isso nas nossas instituições. Eu não vou detalhar isso, que é muito especializado, né? E dizia para vocês o seguinte, mais proveitoso, se eu tirei desses textos, que muito mais proveitoso que se engajar numa corrida entre a produção de inteligência artificial por nossos estudantes e a detecção, o que é que eles detectam, se a gente consegue detectar que foi produzido por elas ou não, seria estabelecer diretrizes para o uso dessas ferramentas, tanto por estudantes quanto por professores, né? E aqui estão as nossas referências, como eu falei para vocês, essa primeira, que é a revisão de escopo, é realmente muito, muito boa, né? Então, eu acho que a gente tem que encarar, né, essa medusa, na verdade, essa esfinge, né,
não como uma pessoa que vai nos devorar, mas como alguém que a gente pode sim estabelecer um diálogo, sabendo que o Google está aí lançando já a possibilidade, inclusive, de uma inteligência artificial senciente, né? Eles estão propagandeando isso, vamos ver onde nós chegamos. E aqui estão os nossos contatos, porque eu não sei se a gente vai ter capacidade de tirar todas as dúvidas, mas me coloco à disposição de vocês para isso aí. Maravilha, professor. Obrigado pelo respeito ao tempo. Como sempre, uma aula muito bonita, com muitas referências, com dicas. E você está vendo aqui, do lado esquerdo, o Conferência Web tem bate-papo público, onde tem algumas perguntas já. A colega Liz, ela já falou que ela tem medo, né? Sim. Eu gosto muito, mas... Não, foi a Denise. Gosto muito, mas tenho medo. Né? Que dica que você dá para quem tem medo? Olha, eu perguntei à inteligência artificial por que os professores poderiam, né, que elementos de resistência teriam os professores para trabalhar com inteligência artificial. Então, a resposta dela é mais ou menos o que a gente esperava. Primeiro, né, há um medo de utilização de novas tecnologias, de ter que investir nisso. Como todas as outras ferramentas que a gente utiliza em educação, a gente tem que ter um treinamento para isso, né? A questão da inequidade, que é possível que acontecer, que a gente não consiga garantir para os nossos estudantes a igualdade de acesso, mas isso é uma questão que se aplica a várias outras áreas da educação. Mas eu acho que no cerne da questão tem a questão do poder docente, que ele também menciona, né? O que é o poder docente? É você ter medo de perder, né, a sua inserção no processo ensino-aprendizado, né? Que isso é absolutamente irreal, né? Então, eu diria para quem tem medo que teste, né? Se vocês testarem, né, vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabeças, que a gente consegue fazer coisas muito interessantes e o importante é a gente não delegar. Nós temos um estudante que ainda é, hoje, né, a inteligência artificial é como aquele estudante que ainda é burro. É tarefeiro, mas é burro. Ele é capaz de fazer tarefas, mas precisa da nossa supervisão, da nossa presença e, com certeza, nós professores, não seremos substituídos pela inteligência artificial. O que pode acontecer é que os estudantes se empoderem cada vez mais, muito mais do que a gente, como já se empoderam em todos os métodos que envolvem tecnologia, né? Eles são mais competentes do que nós. Certamente, outros colegas que estão nos ouvindo, seja no YouTube, seja também aqui no chat direto, né? Têm outras experiências com inteligência artificial, com falhas também, né? Essas experiências, como eu falei para vocês, de repente a gente tem falhas. Uma das falhas mais comuns que eu diria para vocês é que houve uma certa altura que eu pedi assim, as referências do que ele estava dizendo. E aí ele criou referências que não existiam. E eu saí atrás dessas referências, foi um desespero. Eu disse, mas era uma referência tão bonitinha que eu disse, isso é real. Aí depois ele mesmo, o chat GPT é uma ferramenta que não busca essas referências. Mas existem outras ferramentas que vocês podem encontrar naquele site lá, que faz o referenciamento. Hoje nós já temos, dentro da própria estrutura do Microsoft Word e também do Google, ferramentas que fazem um referenciamento rápido. Tem uma ferramenta do Google, que é o Consensus, que ele já permite, já dá as principais referências consensuais, mas não vai entrar na análise crítica, na discussão crítica dessas referências. Perfeito. Professor Jorge, o Aieda fala da importância crítica dos professores. O professor Renato Sabatini, ele já percebeu que o nosso endereço estava errado. Obrigado, professor, por avisar. E ele fala que ele dá aula. O professor Sabatini é professor aposentado da Unicamp, em informática, não dispõe de apresentação, né? E ele tem alunos de pós-graduação, e ele fala que os alunos dele, curiosamente, meus alunos de pós-graduação não estão, aparentemente, usando o ChatGPT para tirar 10 em provas objetivas à distância. O professor Sabatini é, para mim, uma referência. Então, primeiro, é um prazer
estar falando para o senhor, professor, e quero o feedback depois do que o senhor achou, porque o senhor é um especialista, eu não sou. Eu sou um mochileiro das galáxias, né? O senhor, o professor Chau e tantos outros que vêm militando nisso há tanto mais tempo do que a gente, né? Então, agradeço a sua presença e, com certeza, o senhor tem comentários muito pertinentes aí para nos fazer a respeito de tudo isso que nós apresentamos aqui. Muito bom. Lá no YouTube ainda não tem pergunta, mas a Rosana Alves faz uma pergunta. Ela teve problemas por conta. Ah, não, ela está falando da ferramenta aqui, né? Tá certo, Rosana. O que mais? A Rosângela Passos, ela faz elogios. A professora Rosiane, obrigado, Jorge. Muito boa Iniciação aula. científica, Rosiane no chat. Rosiane, é maravilhoso a utilização do chat GPT na iniciação científica, que é uma outra área de nosso interesse, não é? Por que ele é muito importante? Porque, primeiro, ele ajuda os estudantes a concatenarem melhor suas ideias. Ele não vai substituir os estudantes. Nós fazemos isso curricularmente na Universidade Federal da Bahia, né? A iniciação científica é curricular e se traduz no final por um trabalho de conclusão de curso, que é apresentado no seminário estudantil de pesquisa. E tem sido trabalhos muito interessantes, dignos de publicação, de apresentação em congressos, inclusive. Eu posso dizer a vocês que os estudantes eles utilizam com muita habilidade toda a parte de estatística, ele sugere o teste, ele é capaz de fazer, a inteligência artificial sugere e é capaz de fazer esses testes. Se nós estamos trabalhando com pesquisa quali, ele é capaz de fazer análise de discurso, não presume a inexistência de alguém que dá a olhada, que revê, que corrige, mas como ferramenta acelera o processo. Então, Rosiane, recomendo sim nas pós-graduações e recomendo também nos trabalhos estudantis de iniciação científica sem medo, né? Tem uma discussão muito interessante com relação à ciência e o uso de inteligência artificial, que começou com a Nature, que proibiu o uso de inteligência artificial, mas existem outras revistas que pedem que esse uso seja, que haja o disclosure disso aí, que seja dito aonde a inteligência artificial foi utilizada. Eu acho isso importante nos trabalhos acadêmicos. É aquilo que nós falamos. Se a gente tiver regramento e transparência, as coisas não vão trazer prejuízo. O problema é a gente não ter essa transparência e não ter o regramento consensual entre os nossos pares com relação a essa utilização. E mais curioso ainda é o seguinte, é quando a inteligência artificial, que se torna tão senciente, e já tem modelos que são assim, que ela pergunta, né, que o pesquisador pergunta se ela dá o termo de consentimento informado. E ela discute esse termo de consentimento informado com o pesquisador, né? Se ele vai utilizar, como é que ele vai utilizar, se ele vai ter autoria, se não vai. É muito bom. E para a TCLE é fantástico, arruma o TCLE, permite ao estudante entender o que é o TCLE, o cerne do TCLE, lembrando que se a gente deixa ela fazer sozinha, ela vai fazer coisas com nível muito básico, então a gente precisa trabalhar como ferramenta e não como instrumento único de elaboração. Muito bem. Aprender a fazer as perguntas, né? Exatamente. Comandos, né? Aprender a fazer os comandos. Muito bom, aprendemos muito com você. Tem uma pergunta aqui no YouTube. É da Lígia Vilhas Boas. Obrigado, professor Jorge, sempre bom escutar. Uma pergunta. Qual o desafio para a docência no campo da avaliação com os da IA? Desafio no campo da avaliação, né? Vamos pensar o seguinte, primeiro, eu posso criar situações clínicas de avaliação e testar modelos de resposta dos estudantes. Vocês viram que ela é capaz de com base na interpretação de textos, entender o sentimento geral. Quando eu falo sentimento aí, não é raiva, não, mas ela dá o mood, né?
Eu não sei qual é a tradução melhor para isso, mas é o clima emocional com que o treinando lida com aquela situação problema. Eu posso criar um paciente simulado que questione o médico, que seja questionador, né? E esse paciente vai questionar, né? Então, as aplicações realmente são muitas. As aplicações na área de cuidados em si, eu não vou nem mencionar aqui, porque não foi o objetivo do nosso na nossa exposição, mas eu tenho utilizado muito assim para explicação para os pacientes. Aí vocês vão dizer, mas você não explica? Bom, muitos colegas utilizam aquela partezinha do up-to-date que tem informações para o paciente, né? Todos nós utilizamos aquilo, pegamos, editamos um pouquinho e passamos para o paciente. E a gente pode fazer muito melhor, muito mais customizado quando a gente trabalha com a inteligência artificial, né? E na nossa linha de trabalho. Olha, a questão é importante passar isso para vocês. Ela aprende com você e ela vai se comportar como um colega de trabalho, colega não, mas como um secretário de trabalho, e vai aprender também o modelo de coisas que você gosta, como você quer. Então, isso vai se aprimorando. É por isso que eu digo, quem já está trabalhando, coloca lá. Eu quero saber qual a memória que você tem de mim dentro do ChatGPT. E ele vai lhe dizer exatamente o que você faz, o que você gosta e como você quer os produtos que ele pode elaborar para você. Maravilha. Vou sim, acabar aqui já vou começar a usar. O professor está no bate-papo público e tem outras perguntas. Você consegue ver? Então, estou vendo aqui a conversa de Eda aqui. Sim, Eda, é possível, né? Essa modificação aí, né? Uma predisposição, porque o humor, na verdade, não é. A gente está trabalhando, né, com uma produção textual. Você, então, que é estudiosa de narrativas, né, pode utilizar isso. Utilize e nos traga a sua experiência e publique as suas experiências com análise de narrativa e testando essa análise de sentimentos ou predisposição emocional para respostas, que eu acho que você vai ter bons resultados para a gente discutir aí. Está tudo por fazer. Que bom. Vamos abrir. Então, já que está tudo por fazer, professor Jorge, vamos fazer uma resenha, né? Fazer um artigo para a nossa Revista Brasileira de Educação Médica, né? Então, nós temos alguns artigos aí, né, sendo produzidos, sendo submetidos à análise, né, artigos sobre utilização. Nesse momento, a gente ainda está naquela fase de artigos de percepção. Como professores e estudantes percebem a utilização da inteligência artificial. Eu acho que a gente já deveria ser propositivo, ser ousado, né, a fazer intervenções com base em inteligência artificial e testá-las e publicar os resultados. Né? Importante porque o Sistema Único Brasileiro, o SUS, não é americano, é brasileiro, e a gente escreve pouco sobre ele. Então, exato. A política fica perdida, né? A gente precisa dar um jeitinho para adequar a realidade. Eu tenho conseguido fazer, né, alimentando. Toda vez que eu vou fazer uma produção, por exemplo, sobre uma política pública do Brasil, política pública de atendimento ao idoso, eu alimento com textos, eu busco esses textos, né? Alimento com os textos, peço para que ele faça síntese, não para mim, mas para que a própria inteligência artificial seja capaz de fazer a síntese dos aspectos principais e vou trabalhar com isso aí. Então, não é difícil que ele traga coisas que nos referenciem muito para o SUS, mas a gente não vai esperar que ele faça isso espontaneamente, porque ele não fará se a gente não alimentar com essas informações. Né? Então, é importante que a gente faça isso. Entendi. A Vilas Boas estava pedindo para corrigir a pergunta dela, que ela perguntou lá, é sobre o uso da inteligência artificial pelos estudantes. Eu acho que Sim. Quando o estudante traz o portfólio escrito pelo ChatGPT, né? Ele traz... Bom, veja bem, a gente sempre tem as ferramentas de avaliação de quanto essa produção foi plágio ou não foi, quanto ele produziu de fato e quanto ele não produziu. Eu não vejo nenhum problema em que ele utilize a ferramenta como uma ferramenta, se ele tiver as próprias ideias
e tiver a própria construção. Então, é como eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Porque essa informação é essa aqui. Ó. Então, ao invés da gente brigar e estar produzindo ferramentas de detecção, a gente estabelece essas diretrizes com clareza, diz ao estudante aonde ele pode usar o chat GPT, onde ele não pode usar, né? E, sobretudo, se inteira de que nossos processos de avaliação, né, eles não são processos nos quais a gente precise trabalhar conteúdos. Quanto mais conteudista a gente for, né, então é mais difícil. Eu imagino que se um portfólio ele é uma análise criativa, crítica, a respeito da experiência do estudante num processo de aprendizado, e não apenas o logbook, vai ser difícil o chat GPT fazer um portfólio com essas características, né? Então, ele pode usar até a inteligência artificial para organizar melhor esse portfólio. E com isso ele aprende também, né? Ele aprende, ela organiza melhor os dados dele, ele enxerga esses dados de outra forma mais categórica. Eu não vejo isso como um problema. Eu não sei se vocês veem. Não, perfeito. Uma dica para nós que estamos começando. Você fez algum curso? Você aprendeu a fazer sozinho? Qual a dica para quem está começando? A dica é testar. Chama atenção para o seguinte, né? Eu acho que essa tecnologia se paga, tá? Então, a tecnologia grátis, vocês testam por um tempo, mas ela é muito, muito falha. E a gente esperava que assim fosse mesmo, né? Eles lançaram a tecnologia, a gente testou no primeiro momento, todos aqueles programas, aplicativos, eles têm testes gratuitos para a gente fazer, mas em algum momento, se a gente quiser fazer uma produção mais profissional, uma produção mais robusta, como diz a professora Rosiane, a gente vai ter que utilizar as ferramentas pagas, né? Então, testem, utilizem, sejam criativos. A criatividade é onde eu acho que a gente... Então, fiz aqui para vocês uma espécie de menu de degustação. Foi até uma dificuldade para essa aula. O que é que eu vou apresentar lá? Porque é tanta coisa. Se eu fosse falar para vocês só a elaboração de questões de múltipla escolha, seria uma oficina de 2 horas ou 3 horas de trabalho. Então, não dá para a gente fazer isso numa aula expositiva no ambiente virtual. Mas testem que vocês vão ver como funciona. Maravilha. O professor Sabatini lembra que ele é aposentado da Unicamp, mas ele é professor atual da Baiana de Medicina. Da Escola Baiana de Medicina. Sabemos, professor, que o senhor está lá. Inclusive com um curso novo, né? Concurso novo de tecnologia de informação e saúde. Tivemos lá na sua apresentação inicial, quando o curso foi lançado, abrindo, inclusive, a perspectiva profissional diferente aí para a inserção dos profissionais de saúde nessa área tecnológica. Show. A Denise de Cássia fala da experiência que ela teve com os estudantes, né? Fez um e-book, muito bem, Denise. Beleza, Denise. A gente tem 1 minuto. A gente só queria dar os parabéns pela sua vanguarda na Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, com teste de progresso nacional. E as suas palavras finais, e já convidando todos para o próximo encontro com a Francis Tourinho sobre aplicativos na educação médica. Bom, eu agradeço, Diniz, a oportunidade de falar para vocês. A minha fala foi uma fala muito assim, coloquial mesmo, que eu não tenho, como falei, como você me apresentou, eu agradeço, inclusive, a apresentação. Como alguém que está experimentando e aprendendo, eu acho que o desafio para os colegas é a gente testar a ferramenta, criar bastante com essa ferramenta e, sobretudo, nas nossas instituições, nós que devemos ser agentes de mudança nas instituições, né? Trabalharmos não apenas para o uso deste tipo de ferramenta, mas para o desenvolvimento docente e tudo aquilo que profissionaliza a tarefa docente, que não é só isso, é o entendimento do que é avaliação sistemática, entendimento de como construir questões de múltipla escolha, entendimento do que é portfólio.
Então, nós temos uma tarefa que é hercúlea, e com certeza os robôs vão nos ajudar. Estou brincando, né, que isso não é robô ainda, mas com certeza eles vão nos ajudar nessa tarefa hercúlea de aprimoramento docente e de melhoria da educação médica, sempre com foco naquilo que nós precisamos, que é a melhoria de saúde da nossa população no Sistema Único de Saúde, fortalecendo-o, sobretudo, né, Diniz? Perfeito. Então, obrigado. E estou às ordens aqui nessas duas formas de comunicação para vocês expressarem, darem o feedback. Eu quero feedback também e também falarem um pouquinho aí sobre as experiências de vocês. Obrigado, professor. Então, está aqui o endereço do professor. Vamos lá, então, quem quiser dar feedback está aberto. Agradecendo ao pessoal da ABEM, lá, a Érica, ao pessoal da EBSER, o Wagner, e até o próximo encontro. Obrigado, professor Jorge. Um abraço. Abraço.